Fala aí, galera do bem, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Papo Binário. Estamos de volta com as entrevistas. Vocês viram que a gente retomou as entrevistas. E hoje eu estou aqui com o Alexandre Russo, que topou vir até o nosso encontro virtual para fazer essa entrevista. Obrigadão, Alexandre, por ter essa disponibilidade, né, de chegar junto aí. Tamo junto. E a gente vai falar um monte de coisa legal aqui, mas eu vou deixar o Alexandre falar, né, sobre quem é Alexandre Russo, para a galera aí, para nossa audiência. Opa! Bom, primeiro é um prazer imenso, cara, que você sabe que eu sou fanzaço seu, né? Curto pra caramba o que você faz, o seu trabalho, curto você pra caramba, um cara super legal, tranquilo, humilde, e isso faz uma diferença enorme nesse mercado loucaço que a gente vive. Cara, o Alexandre, ele é um cara que há 20 anos atrás começou um pequeno negócio aí de informática. 2 anos depois ele se viu envolvido num problema seríssimo com a falta de organização e gestão. O negócio teve que tomar um outro rumo, e esse outro rumo, por acaso, foi para a área de segurança. Isso a gente falando em 2001, 2002. A gente falava numa hora, falava sobre segurança no momento em que não se falava bastante sobre esse assunto. Mas era uma área que eu curtia, gostava, não entendia nada, mas eu gostava pra caramba, achava super legal, e tinha um dado na minha cabeça, assim, de que o mercado de segurança era um bom mercado, era um negócio que estava para crescer e tal. Ou seja, tinha aquelas duas visões, né, da curiosidade, porque eu trabalhei com Apple há alguns anos. Muita gente fala que a Apple não tem vírus e tal. Mas por acaso, eu conhecia bem as soluções de segurança para a Apple da época, e aí me levou a conduzir o negócio para a área de segurança. Por acaso surgiu uma empresa que a gente sabe tem em comum, né? Surgiu na Trend Micro no meio do caminho, que me deu um toque, o André, que na época era o cara responsável aqui pela região, o André Takegawa. E deu uma força legal pra gente, pro começo, e aí a gente abraçou a causa. E foi legal porque foi no momento em que ninguém sabia muito sobre o assunto, não se falava sobre o assunto, né? Não tinha um bom conhecimento sobre o que era uma ameaça, tudo era vírus, né? Então foi um momento legal. E aí a partir daí a gente foi passando, tivemos alguns percalços pelo caminho, é claro, mas conseguimos nos estabelecer e nos tornar uma referência, pelo menos para, principalmente na mitigação, ou seja, pelo menos no entendimento do que era um malware. A gente sabia contar essa história bem legal para as pessoas, e acabou nós nos tornamos uma referência. Há 2 anos atrás, fiz um negócio com a empresa, né? Hoje eu estou mais envolvido na parte eu vendi a empresa. Hoje eu estou ligado mais à parte de consultoria, eu estou, né, envolvido ainda, me envolvo ainda com o negócio, mas um pouco mais distante, né? Hoje está sendo tocada por outra empresa, por outro grupo, né, que adquiriu. Então é um processo. Aí estou nessa aí hoje buscando aprender a entender algumas coisas que, né, a gente já tinha até falado sobre isso já. Legal. E esse processo com você fundou a CW4? Sim. Foi isso? Foi. Em quando foi isso? Cara, a gente começou em 99, na verdade. Em 99 nós vendíamos, bom, como era comum da época, né? A gente vendia impressora, micros, ou seja, vendia de tudo. Mas era uma época bem turbulenta, porque naquele momento ali a gente vendia máquinas, talvez pela minha herança de ter trabalhado com Apple e uma empresa que vendia produtos como autorizados e tal, eu peguei para trabalhar nessa área também, e como empresa. Mas era uma época do mercado gray, ele era muito forte, então vender uma máquina IBM e brigar no mercado, né, no mercado gray, com uma máquina que custava 1/10 do valor, era terrível isso. E isso aí foi um problema para a gente no início do negócio, por isso que a gente até não foi bem no negócio no primeiro momento. Mas aí, depois disso é que veio a história da CW4, com a empresa, inclusive tinha outro nome, ela era Compuer na época. E aí veio a CW4, porque éramos 4 sócios e tal, e que aí nós optamos por ir. CW vem de Compuer? Vem de Compuer, porque na verdade o que aconteceu, cara? Eu fui registrar o domínio, cara, compuer.com.br. Quando eu fui fazer o registro, 2 dias antes alguém
lá no Sul tinha registrado o nome. Aí ferrou, pô. Eu falei, caramba, como é que eu não posso? E aí também tinha uma outra empresa, depois nós fomos descobrir, tinha uma outra Compware, com a escrita diferente, mas tinha uma outra Compware em São Paulo. E aí naquele brainstorm ali, vamos fazer, o que nós vamos fazer e tal, Compware, CW, né? E, pô, somos 4 sócios, então CW4, já que todo mundo gosta de colocar número mesmo em nome de empresa, que aliás é uma pergunta que os mexicanos já me fizeram, né? Por que a gente gosta tanto de número, né, em empresa, né? Você pode ver, tem F9C, tem, né, várias empresas muito boas da área, inclusive, mas a gente tem essa mania de colocar um númerozinho. Então surgiu dessa, mas fui eu que fundei, eu e mais 3 sócios, saíram 2, ficou o Flávio comigo, que ele continua na empresa também, até hoje está na empresa. Eu lembrei que a For Linux também é assim, né? E lá no Rio de Janeiro tem uma linha de ônibus que chama Três Amigos, que é um ônibus para muito fora, né, cara? Eu falei, cara, só pode ter sido fundado por 3 amigos, sabe? Por que teria esse nome? Agora, eu tive na CW4 já, em BH, né, a sede, foi. Não sei se é a mesma, né, mas Belo Horizonte é muito louco, assim, é um lugar, né, muito legal, claro, incrível, tem muita coisa legal, mas eu lembro que na época eu não ouvia muito falar de coisas rolando lá, na área de segurança. Sim. Em específico, né? E eu acho que deu uma bombada aí com BREC, né? Começaram os eventos. Sim, e tal, e eu lembro que a CW4 estava na BREC e tal, chegou junto lá. Sim. E aí, como é que está esse mercado de segurança em Belo Horizonte? Cara, vamos lá. Bom, você falou da sede. Em 2014, eu abandonei aquela sede, né? Eram uns 170 metros quadrados de área extremamente inútil para mim naquele momento, porque eu entendia, depois inclusive de passar por uma reforma no negócio, eu entendi que as pessoas não gostavam de ficar na empresa, assim como eu também, né? Eu sentia falta de estar em casa com minha filha, sentia falta e tal, né, de algumas coisas que a empresa começou a... Então em 2014, engraçado até hoje, as pessoas falam, home office, transformação digital, a força e tal. Cara, em 2014 a gente viu isso, e que a gente estava investindo num espaço, gastando dinheiro num espaço e perdendo dinheiro num espaço, sendo que esse dinheiro poderia ter sido, e foi depois, né? Depois aconteceu isso, a gente tem investido nas pessoas, com treinamento, né? Com desenvolvimento das pessoas e tal, e a gente conseguiu fazer isso. Ficou mais fácil para a gente fazer, né? Manda para São Paulo, manda para não sei aonde vai, seja isso, ficou muito melhor para a gente. Então a gente abandonou essa sede em 2014 e nos tornamos uma empresa 100%, eu não diria 100% porque ainda por obrigação, por uma questão legal, você tem que ter um endereço, então a gente manteve lá um escritóriozinho de 20 metros quadrados, que de vez em quando a gente ia lá para pegar a correspondência. Mas a gente acabou com aquela estrutura que você conheceu lá, que a gente gostava pra caramba, mas ela não fazia sentido pra gente naquele momento. E a boa experiência depois disso foi que a primeira reunião, no primeiro mês, né, que a gente estava em home office, um cara que trabalhava com a gente veio falar comigo e falou assim, bicho, você não sabe o que você fez por mim. Eu posso ficar perto do meu filho e isso aí, cara, não tem preço. Então eu entendi que, porra, a gente está no caminho certo, é isso aí. Né? Bom que você falou disso. Então, assim, bom, só para lembrar aí da sede, que a gente teve uma história lá depois, eu acho que é legal a gente até falar disso, você sabe, a gente teve uma história bacana com você lá, inclusive. Eu tenho muito orgulho, assim, de falar disso e, né, tenho um carinho muito enorme por esse momento que a gente passou juntos lá. Mas, cara, o mercado de segurança realmente não tinha mesmo, né? A BREC, o que tinha, a gente tinha algumas coisas trazidas de São Paulo, fugiu agora o nome, tinha uma feira, tinha uns caras que vinham de vez em quando para falar. Uma vez ou outra acontecia um evento, mas ligado à fábrica, né? Não ligado ao mercado de segurança e não direcionado para isso. Então, realmente a gente tinha essa necessidade, a gente sentia falta disso. Quando o Crash... Ele veio com a ideia da BREC. Eu falei, cara, faz super sentido isso pra gente, principalmente do ponto de vista de mercado, né? Você ter mais gente envolvida, mais gente aprendendo, mais gente querendo. Acho que faz muito sentido isso, e por isso que a gente abraçou junto com ele a ideia. E sou muito grato a ele por ter procurado a gente para participar desse processo. A gente já tinha uma relação ali profissional, eu atendi a empresa que
que ele trabalhava, mas eu fiquei muito feliz com isso. Então, mas isso aí não tinha essa cena, né, que a gente fala, né, não tinha essa história de segurança. O que tinha era muita gente interessada em aprender, mas pouca disponibilidade. Nas escolas, quase nada. Eu lembro que eu fui muito à escola falar de segurança, e as pessoas não faziam ideia do que a gente estava falando. Você ia falar de coisas, né, teoricamente simples para a gente do dia a dia, como malware, por exemplo, e as pessoas não faziam ideia, cara, de que eram, né, de como acontecia um processo de propagação de uma ameaça dentro de um ambiente. Então, realmente a gente tinha essa necessidade. Esse gap ainda existe ainda, mesmo com as coisas acontecendo aqui. Você fala, agora a gente pode até falar em segunda capital, né, porque o Rio deu uma baixada na bola um pouquinho, né, abriu um pouco de espaço aí, mas nós ainda temos um gap muito grande, principalmente de profissionais, que aliás não é não é um benefício nosso, não é um privilégio nosso, né? Isso é mundial, né? Esse gap de profissionais na área de segurança. Existe muita gente, aí é uma crítica, né? Muita gente que de um dia para o outro se tornou, no LinkedIn, passou a ser um profissional de segurança. Mas daí a ter o background, ou seja, o conhecimento necessário para aquilo, a visão holística mesmo de um negócio, que é o que a gente sempre tentou ter dentro da empresa, ou na minha vida mesmo, de ter uma visão holística do que era segurança, e não olhar simplesmente para um código, ou não olhar simplesmente para um controle de acesso, ou seja, não olhar só para uma coisa ou para outra, olhar para um negócio, né? Ter uma visão de que existe um negócio rolando e de que a gente tem que ter uma visão, uma perspectiva diferente, olhar de forma diferente para aquilo ali em relação à segurança. Até mesmo para levar isso para dentro, para o profissional, para o CEO, para o cara lá dentro da empresa, porque ele também não tem essa cultura, ele não sabe o quanto impacta no negócio dele, e a gente talvez tivesse que ter essa habilidade. Então eu sinto um pouco de falta disso ainda. Eu acho que a gente ainda tem bastante terreno ainda para crescer, né? Não só na área de segurança, né? Na área de tecnologia como um todo, né? Tecnologia ficou muito visto como, sei lá, um desnível, ou seja, a galera olha para a TI e fala assim, poxa, eu tenho que ser gênio, eu tenho que ser, né, para ser um hacker, né? Inclusive que é um termo que a gente já discutiu sobre esse assunto várias vezes, o termo ficou um pouco desvirtuado, mas o cara acha que para isso ele precisa estar lá em cima, mas e aí acaba que ninguém começa, né? Porque então e o mercado fica nessa necessidade de ter gente, né, para trabalhar. Então aí voltando à cena local aqui, a gente tinha essa dificuldade, né, de ter a palavra, né, ser alguém evangelizando ou semeando a palavra aqui na região em relação à segurança. Mas então é isso, assim, era uma visão que a gente tinha no momento. A gente tentou, cara, fazer de várias formas, a gente sempre tentou mudar isso um pouco, né, levando e tentando trazer as pessoas. Como eu disse, eu fui muito às escolas para falar sobre o tema, né, tentei me envolver o máximo nisso, porque eu acho que é o papel nosso, até de responsabilidade como empresário, né, ficar sentado aqui chorando aqui, porra, não tem ninguém para poder cobrir, né, isso não vai resolver o problema de ninguém. Então vamos para a rua, é o que a gente fez, né, foi para a rua, foi para as escolas, vamos falar com a galera, chamava coordenador de turma, de sistema de informação, de computação, né, então assim, a gente tentou de todas as formas dar uma ampliada nisso, né. Porque eu entendo que a gente precisa mudar o ecossistema, né? Não adianta a gente ficar aqui sentado. Minha próxima pergunta, justamente nessa linha, porque realmente reclamar, ficar parado reclamando não adianta, né? E eu ia te perguntar justamente isso, né? A área de educação para segurança ou para... Na real, assim, educação, acho que a gente tem mais tecnologia como um todo, né? Os cursos de ciência da computação, sistemas de informação, engenharia da computação, sim, são esses que vão ser os profissionais de segurança, né? Sim. Em geral. É bem desenvolvido em Belo Horizonte, em Minas Gerais como um todo. Tem um recado aí para os empresários chegarem mais junto da academia? O que você acha?
Eu acho que você tocou no ponto certo, cara. É chegar próximo da academia em relação à segurança. Em relação a coding, por exemplo, a gente não, eu acho que não tem um motivo para ficar falando muito da galera aqui, porque aqui a gente tem, inclusive, como é que fala? O Vale do Silício, né? Do Brasil, porque, cara, o que tem de startup aqui é impressionante, né? E você sabe que boa parte delas sempre começa, o eixo gira em torno de um cara que desenvolve alguma coisa. Então, assim, a gente tem bons desenvolvedores, bons caras na área de TI, a Universidade Federal forma caras fantásticos em computação, cara. Então, assim, as escolas são boas, né? E bons professores, os acadêmicos, né? Aí, até, de repente, eu acho que falta um pouquinho... talvez, hoje eu estou vendo um pouco mais disso, como eu estou mais orientado para o acadêmico, eu vejo que falta um pouquinho do discurso de negócios, levar esse discurso de negócio, que até mesmo de falar assim, cara, é um bom negócio, segurança é legal, vai para a área de segurança, você vai gostar, né, ou seja, falta a gente fomentar um pouco mais isso dentro do mercado, porque às vezes a visão é muito acadêmica, né? Dentro da academia, levar essa visão de negócio para dentro da academia também, é isso? Sim, eu acho que é importante, cara, porque é uma brincadeira que eu sempre fiz com a galera, inclusive com o Crash. Eu sempre falei que, cara, alguém paga essa conta, para alguém ficar sentado ali brincando de escovar bits, né, e alguém ficar sentado ali o dia inteiro olhando para um computador, que é a visão que as pessoas têm de fora, né, do trabalho nosso de segurança, né, mas para alguém fazer isso ali, alguém paga a conta. E talvez às vezes tem que ter essa visão. Eu no início da empresa, Mercedes, eu era técnico na empresa. Então talvez é por isso eu tenha entendido. Aliás, eu era técnico por um simples motivo, tá? Eu sempre tive comigo que corajoso é o cara que não teve tempo de correr. E eu não tive tempo de correr, então alguém precisava fazer isso. E eu fiz, né? Então eu fui ser o técnico que a empresa precisava. Para isso eu tive que estudar, tive que me desenvolver na área, entender, e principalmente o produto, conhecer o produto, que era o nosso carro, né, chefe, que era a Trend Micro e tal. Então, ou seja, falta essa visão de negócio. Eu acho que a primeira coisa é essa, mas não é olhar como oportunidade simplesmente de, como eu te disse, vai lá no LinkedIn e, cara, eu sou... sei lá, analista de banco de dados e especialista em segurança. Não é isso, cara. Sabe? Acho que vai um pouquinho além disso, né? O cara realmente ver a oportunidade de negócio, de aprendizado ou de incursão na área mesmo de segurança e se aprofundar no assunto, entender realmente do assunto, né? Ter o mesmo nível de conhecimento como você tem, como a galera aí que a gente conhece tem. Então, ou seja, não é só ver uma oportunidade de negócio, é ver como um mercado que está em crescimento e há uma necessidade. E aí, como a gente não consegue crescer esse mercado dessa forma, de forma madura, de forma estruturada e tal, acaba que do outro lado continua aquela mesma história. Não, vamos dar, nós temos 5% do nosso orçamento aqui que é orientado para segurança, ou 3% do nosso orçamento é para segurança. Agora, por que isso? Aí você fala, é o que eu falei da história do ficar sentado, né? Então eu vou ficar sentado aqui, olhar para o cara, para o executivo do outro lado e falar, pô, esse cara é um cagão, né? Porque não quer investir? Não é, cara, é porque o cara não vê realmente o valor, e se ele não está vendo valor, a gente ficar xingando o cara e brigando com o cara porque ele não vê valor, não vai levar a gente a lugar nenhum. O que vai levar a gente a algum lugar é mostrar para esse cara que, ó, velho, a gente sabe dar valor para isso aí, a gente sabe transformar isso para você, a gente sabe que o seu negócio depende disso e a gente pode te ajudar com isso. Então faltou um pouco mais, como eu te disse, voltando lá atrás, essa visão, né, o senso de oportunidade associado a um senso de realmente entregar um resultado para o cara do outro lado, porque quem paga a conta quer ver a coisa acontecendo. Retorno, né? Quer ver. E é importante, muito, muito legal você falar sobre isso, porque é muito importante que a área técnica veja a área comercial e os donos de empresas, né? Os executivos como aliados, né? Sim. Afinal, eles viabilizam... Ah, meu Deus, não sei falar isso. Viabilizam? Esse trabalho, né, para que aconteça. São aliados mesmo. Sim. Se a gente ficar competindo ou criticando, ou sei lá, brigando, é o que você falou, não vai para lugar nenhum, né? Afinal de contas, hoje, no mundo como está, né, uma empresa, toda empresa para sobreviver precisa de algum recurso. A gente aqui, o Mente Binária, que não tem fins lucrativos, precisa de dinheiro, mesmo sem fins lucrativos. Sim. Né?
Então, Sim. imagina quem tem fins lucrativos, entendeu? E tem metas de crescimento, vai precisar de mais ainda, né? Então, isso daí É. é a moeda corrente, né? Atual aí no planeta. Bom, Até legal, completando, só legal, desculpa cara. antes de você. Antes de você, isso que você falou aí é uma visão, igual eu falei com você. Às vezes falta a visão. O cara, por exemplo, já aconteceu isso 1 milhão de vezes. O cara reclama numa ponta que fala assim, pô, mas o técnico que veio aqui não tem o conhecimento suficiente para me ajudar e tal. E, na verdade, a gente sabe que nem sempre é isso. Às vezes é porque o problema tem uma complexidade, né, e tem outras coisas que envolvem. Mas aí o cara tem essa visão, pô, mas o cara não vem aqui. Mas na hora de negociar com você a aquisição do produto, é o cara que quer esmagar você ali no seu custo, quer, né, pagar muito menos do que deveria por aquilo, pelo serviço e pelo produto que você está entregando para ele. E do outro lado também, a gente também não pode olhar para o cara e falar assim, pô, esse cara só quer tirar dinheiro, né? Só quer me tirar a grana que eu ganho. Não é isso também, é aquilo que eu te falei. Então, ou seja, é um ciclo, né? Que a gente precisa, em alguns momentos, começar a corrigir esses ciclos, né? Assim como o ciclo do profissional. Se tem gap profissional, tá, é por algum motivo. Mas e vai além, inclusive, só de a gente falar de tecnologia, porque aí seria muito egoísmo da nossa parte, porque o problema não é só nessa área, é um problema técnico, é de formação técnica no país, né? Ou seja, a gente não tem uma educação orientada para o técnico, seja em outras áreas, né? Então, ou seja, é aquela questão, é o que você disse mesmo. Então falta essa visão, pô. Veja o ciclo, né? Vamos ver o ciclo e ir cortando e eliminando ali esses gaps que a gente vai chegar em algum lugar. E com compreensão, né? Sim, sim. Compreenda que tem coisas para serem melhoradas em cada ponto de todo esse ciclo, né? Em Sim. cada estágio dele, e vai acontecer, né? Como você falou, você como técnico vai se deparar com alguém da área não técnica que talvez ofereça, né, pareça estar oferecendo alguma resistência, mas tenta compreender o lado da pessoa, né? Porque a galera fala assim, Sim, sim. sei lá, vendedor só quer vender. Ué, É. e técnico só quer coisa técnica, qual a diferença? Né? Tá cada um, né, de boa. Vou abrir a janela aqui que vai bater um vento e essa brisa vai trazer dinheiro para dentro da empresa, né? Não existe isso, né, velho? Assim, Sim, exatamente. Bom, agora, Alexandre, muito legal mesmo esse papo. E eu queria saber aí mais um pouquinho do que você está fazendo agora, porque assim, me despertou a curiosidade, porque você falou, você fundou a CW4, uma empresa legal, teve um bom sucesso lá, ajudou pra caramba, fez um monte de coisa e continua fazendo, e você vendeu, você saiu, né? Continua dando algum suporte lá, fazendo sim. algumas coisas, mas onde você está usando o seu tempo agora, né, com toda essa experiência que você agregou nos últimos anos? Cara, vamos lá. Eu já tinha um desejo, eu comecei o projeto, na verdade, antes de fechar o negócio com a empresa, eu tinha começado o projeto um pouco antes. De querer voltar para a academia, de estudar, eu não tive tempo de fazer isso. E não vou vir com aquele papinho que eu sou de família humilde e tal. Essa é a realidade, eu sei que é a realidade da maioria das pessoas. Mas quando eu tive a condição de estudar, né, que foi depois que a empresa começou a dar uma encaixada e tal, que eu tive condições de voltar a estudar, eu não tinha tempo, cara. Então eu comecei 2 pós-graduações e não consegui dar sequência no processo, porque eu não tinha tempo. Você começava a pós, aí você tem que viajar, você vai ficar um mês fora, você fica, né? E aí eu vi, cara, era uma coisa que eu sempre tive vontade de fazer, voltar para sentar mesmo na cadeira e pegar o livro e dar uma lida, entender algumas coisas e tal. Eu digo que a própria Trend Micro foi muito importante para mim nisso aí. Você sabe lá da história, né, anterior com o Moroni. É um cara que eu curto assim, pra caramba, um cara com conhecimento muito grande. E eu digo que ele foi um cara que incentivou, inclusive, esse lado, né, de voltar a estudar, voltar a entender. Então hoje eu direcionei meus esforços para isso e é engraçado como as coisas vão acontecendo, né? Há um tempo atrás, eu falava, poxa, eu tinha vontade de dar aulas e tal. Aí fiquei conhecendo um cara, coordenador do curso da pós que eu fiz no ano passado, né? E esse cara gostou da conversa e tal, gostou da prosa e me convidou para dar aulas. Então as coisas estão encaixando para esse lado, ou seja, eu estou indo para a academia mesmo. Como é uma área que eu gosto, que é a área de consumo e a área de comportamento principalmente, eu falei, vou fazer
eu vou ter que aprender alguma coisa relacionada a esse assunto. Se o cérebro é o cara responsável por fazer esse processo de, né, de consumo e de aquisição de produtos e tudo mais, se ele é o cara responsável pelo nosso comportamento, eu preciso estudar um pouco sobre isso. E aí fui para a Federal, fazer a neurociência na Federal, que é uma especialização, uma pós que eu estou fazendo lá. A ideia é dar sequência nesse trabalho, ou seja, é uma área que me interessa muito, o estudo de comportamento. Que me interesso, né, muito por esse assunto. Mas é lógico que a tecnologia não me deixa. Eu estou dando aulas de transformação digital. Curto pra caramba, então estou gostando pra caramba, porque é engraçado como é que muda a coisa, né? Que aí você poder sentar, entender todo o processo, o contexto, né? Entender todo o contexto de o que é um processo de mudança, né? E você voltar lá no contexto histórico, então ter que estudar a Revolução Industrial lá, isso aí está sendo fantástico para mim. Eu estou curtindo pra caramba fazer esse trabalho, tanto para a escola quanto para fazer para mercado mesmo, né? O bichinho, a coceira não passa. Só para a gente ter o registro. Tem uma faculdade aqui, tem o Centro Universitário UNA, ele é do grupo Anima, que inclusive é de São Paulo. E é o mesmo grupo da HSM, da Singularity e tal. E é um grupo grande, um centro universitário grande aqui em BH, um trabalho legal que os caras fazem. Eles mudaram agora o conceito deles do que é levar em educação, ou seja, levar coisas baseadas em skills, em desenvolvimento de skills. Então eu estou curtindo isso pra caramba, porque eu acho que esse é o caminho. Técnico, a informação tá lá, cara, tá fácil aí, tá às suas mãos. Skills já é um pouco diferente, né? O cara ter inteligência emocional, o cara desenvolver princípios como criatividade, né, para levar à inovação. Então, assim, estão fazendo um trabalho super legal. É lá nessa escola. Então é isso, legal. Eu tô curtindo pra caramba, cara, fazer isso agora. Mas é igual eu te falei, o bichinho não larga a gente, né? Aí eu já arrumei uma empresinha, chama Bismarket. A Bismarket a ideia é que seja uma empresa para inteligência de mercado. Usando esses conhecimentos, eu tive a oportunidade agora no início do ano, antes de nós fecharmos as nossas casas, né, dentro das nossas casas, eu tive a oportunidade de conhecer um laboratório de neurociências da Universidade Akron, em Cleveland, e curti pra caramba, e falei, cara, faz super sentido pra mim, é isso aí que é esse o caminho que eu estou buscando mesmo, de entender todo esse processo, né, de funcionamento de comportamento, né? A gente fala do cérebro, mas não é só o cérebro, é comportamento. E que incrível a academia poder contar com você. Velho, poxa vida, eu espero que sim. Toda essa experiência. Eu espero que sim. É o que eu te falei, ela sair um pouco do discurso, né, e tentar levar para a prática ali a ideia de levar a vivência, o que a gente passou, né, para a galerinha, né, que está começando agora. Esses caras têm um desafio enorme pela frente, né, Mercedes? Eu brinco com esses caras que eu falo, os estudantes hoje, o cara que está saindo de uma faculdade hoje, mesmo que ele emenda ali uma pós, o cara tem um desafio enorme, aumentou o tempo de vida, cara. Nós vivemos hoje em média 76 anos, então o caboquinho hoje vai trabalhar 50 anos no mínimo. E o melhor de tudo, ele vai trabalhar 50 anos em algo que ele não faz ideia do que é. Porque a gente sabe que daqui a um ano existem profissões que não existem hoje e vão existir daqui a um ano. A gente falava isso antes, né? 5 anos, 10 anos. Só que hoje é daqui a um ano, cara. Pode nascer profissões, né, que o cara nem sabe que ele vai trabalhar nela. Então, ou seja, é um desafio enorme que essa galera vai ter pela frente agora. A gente ainda viveu, a gente que eu digo, a gente, o meu lado, você é mais novo, mas eu vivi ainda uma época em que você tinha na cabeça aquela ideia, né? Vou formar, né, trabalhar tanto tempo, eu vou me aposentar, né? Ou seja, que era a média, né? A galera, né, fazia isso. E hoje é diferente, o cara tem esse tempo aí entre trabalhar e aposentar, né? Aumentaram 20 anos, cara. Você imagina você 20 anos a mais, bicho, porra, para fazer, né? E como eu te disse, para fazer o quê? Eu não sei o que vai ter para fazer. Então, se a gente não mudar, né, realmente não mudar a cabeça e nos voltarmos para skills e pessoas preparadas para trabalhar multidisciplinarmente, ou seja, pessoas prontas para fazer isso, a gente vai ter um problemaço pela frente. É uma ideia mesmo, né, de que é o que eu falei com você, o mundo tá mudando, sem esse papo de novo normal, tá? Para mim, eu não vou muito nessa onda, não. Porque eu acho que a gente precisa primeiro voltar ao normal, depois a gente pensar no novo normal.
E novo normal foi uma frase em 2010, 2011, se não me engano, foi cunhado esse termo, mas em função de uma crise mundial, que foi a crise de 2008, né? Então os caras falaram desse termo, uma nova ordem, um novo momento, um novo normal. E aí agora a gente voltou a falar disso de novo, eu não sei, acho que a gente precisa voltar ao normal primeiro e depois a gente começar a falar de algo novo, né? A mesma coisa do transformação digital, porque estamos passando por processos de transformação digital. Não, a gente está passando por um processo de gambiarra do cacete, porque o cara tem que ir para a rua e colocar o caboquinho que estava trabalhando dentro do escritório, colocar ele trabalhando lá dentro da empresa, e de uma hora para outra. Então não é um processo de transformação, porque processo de transformação envolve mudança de cultura, mentalidade, lideranças envolvidas na preparação e tudo mais, ou seja, uma série de outras coisas, né? E fazer o Zoom é só uma delas. Pode crer. Muito bom mesmo. Bom, Alexandre, eu acho que é isso, cara. Eu agradeço demais tudo que você falou aí, foi muito, muito importante, eu acho uma mensagem muito legal sobre como a gente deve se adaptar agora e encarar os próximos desafios, né? Você falou muito sobre os desafios, falou muito sobre a postura tanto da academia quanto das empresas, quanto dos estudantes com esse comprometimento. Acho que ficou muito papo assim em cima de compreensão, de olhar, de ir fazer, né? De parar de reclamar, de chegando e parar de só reclamar, né? Claro que insatisfação Sim. pode até gerar uma mudança, claro. Mas sozinha não, né? Não. Tem que ter uma ação subsequente, né? Para rolar. É verdade. Obrigado mesmo. Opa, prazeraço, cara, falar com você. Não poderia deixar de contar a história, igual eu falei com você, fala mais que o homem da cobra, né? Mas, cara, não poderia deixar eu sempre que eu tenho essa oportunidade, eu vou agradecer. Sempre que eu tiver a oportunidade, eu vou falar sobre isso. Porque foi um momento muito legal para mim de entender o que era realmente o espírito do vamos pra cima. Foi quando você e o Tiaguinho, que o Tiaguinho a gente se fala muito, né, pra caramba ainda, tá aqui, mudou pra BH, né? Então, sim. Quando vocês dois abriram em mão do conforto de um voo, né, para vir para BH, pelo compromisso que vocês tinham aqui comigo, com a empresa, com o nosso negócio e com os nossos clientes, né, que é mais importante, o compromisso que vocês tinham aqui de fazer uma apresentação para os caras e vocês, independente de, né, eu lembro que a gente estava se não me engano era por causa de chuva, né, não tinha voo para vocês e, cara, vocês montaram num ônibus e vieram para cá. Isso aí, cara, pegar, sei lá, 10 horas de estrada, quanto tempo que vocês pegaram vindo para cá do Rio, né, e chegar aqui para cumprir o horário com os nossos clientes, eu acho que isso mostra um senso de responsabilidade e de carinho, né, com a gente, com carinho com o cliente, cara, que, como eu te disse, sempre que eu posso eu tento contar essa história e falo do que vocês fizeram, porque realmente fez uma diferença enorme porque é o que a gente entende, né, por negócio, né, você monta uma empresa, você começa um negócio, e o mínimo que você quer das pessoas é que elas tenham carinho pelo que você está fazendo. E aí, quando vocês fizeram isso, né, abriram mão, né, como eu disse, abriram mão do conforto e às vezes chegar mais em pé, mais em cima, né, descansados e tal, mas vieram de qualquer forma e fizeram um puta trabalho com os clientes. Isso, cara, não tem preço, né, como diz o slogan, mas não tem preço mesmo. Agradeço e sempre vou agradecer você por esse carinho e tenho também o mesmo carinho por você também e pelo Thiago. Com certeza é recíproco, mas valeu. É isso que você falou, né? Por mais que haja empresas, quando você vai responder um e-mail, tem alguém falando, você nunca está falando com a empresa, né? A empresa não fala, mas você está falando com alguém, né? Então, esse alguém merece toda a consideração. Eu lembro desse dia, né? Nesse dia a gente chegou no aeroporto e não tinha voo e não tinha como voar, nem do Galeão, nem do Santos Dumont. E a gente teria até, assim, né, justificativa, falar assim, gente, não tem voo. Não tem o que fazer. Só que era muito cedo. Era tipo 6 horas da manhã. Né? E a gente falou, do Santos Dumont para a rodoviária é rapidinho. Do Rio de Janeiro ali, né? A gente pega um ônibus e chega lá meio-dia. Né? Então a gente não chega de manhã, mas acho que ia começar 9, 10, não sei. Começa meio-dia e a gente toca na sequência, né? E fomos. Olha que louco, né? A gente não lembra o que a gente falou,
Talvez você também não lembre do conteúdo, os clientes também não, mas Sim. a gente lembra do que a gente sentiu. Sim, A gente lembra dessa ação, né? E sim. você também, e eu também. Então, é o que fica mesmo. É muito, muito, muito legal ter feito parte disso. Obrigado pela oportunidade de fazer isso. Porra, e a vibe positiva que isso leva para dentro do negócio, né, cara? Porque isso ficou lá dentro da empresa. Todo mundo sabe da história, todo mundo viveu isso ali. Mesmo as pessoas que não estavam diretamente ligadas souberam do que aconteceu. E a vibe positiva, né? Aquele negócio de, porra, caramba, que legal, porra, que legal. Né? A minha esposa trabalhou comigo a vida toda, né, no administrativo. Ela fala desse assunto, porra, até hoje, né? Ela fala assim, quando vai falar de um exemplo de comprometimento, né? Ela lembra dessa história até hoje. Então, bom, fez diferença na minha vida, isso aí, na vida das pessoas, cara, isso é importante, não tem preço. Boa. Beleza. Obrigado, Alexandre. Obrigado mesmo por essa entrevista. Acho que a galera curtiu bastante. Espero que sim. E, bom, se você curtiu, curte. Tem um botãozinho aí para isso, tem comentário, tem inscrição para você fazer e ficar ligado nas próximas, que a gente voltou com as entrevistas com tudo agora. Mais uma vez, Alexandre, de coração, obrigadão por topar, disponibilizar esse tempo do teu sábado. Estamos gravando um sábado aqui. E valeu. Tamo junto, velho. Obrigado. Um grande abraço para você. Falou.